Há muitos anos, em uma pequena cidade, existia um posto de gasolina antigo e isolado. Durante o dia, o lugar parecia tranquilo, mas à noite, uma atmosfera sombria o envolvia. Os moradores locais diziam que o posto de gasolina era assombrado por um espírito maligno que vagueava pelas sombras. Certo dia, um grupo de jovens aventureiros decidiu fazer uma parada no posto de gasolina enquanto viajavam pela região. Eles riam e brincavam, ignorando os avisos dos moradores sobre os acontecimentos sobrenaturais do lugar. Ao entardecer, quando o sol se pôs, o clima mudou. As luzes fracas e tremeluzentes do posto de gasolina pareciam criar figuras sinistras nos cantos escuros. O ar estava denso e gelado, e uma sensação de medo começou a envolver o grupo. Enquanto abasteciam o carro, começaram a ouvir ruídos estranhos e sussurros sussurrados pelo vento. De repente, o som de risadas perturbadoras ecoou ao redor deles. Olhando em volta, não encontraram ninguém além deles mesmos. Quando estavam prestes a partir, o som de pneus de carro rangendo em alta velocidade ecoou pela estrada escura. Sem entender o que estava acontecendo, eles viram uma figura espectral, vestida com trajes antigos, parada próxima à bomba de gasolina. O espírito, com os olhos vazios e brilhantes, olhou fixamente para eles antes de desaparecer na escuridão. Apavorados, os jovens partiram em alta velocidade, sem olhar para trás. Por mais que tentassem explicar o que aconteceu naquela noite, todos concordavam que testemunharam algo sobrenatural e aterrorizante no posto de gasolina abandonado. Desde então, o posto de gasolina se tornou uma lenda assustadora na cidade, evitado por todos, exceto pelos mais corajosos que se atreviam a testemunhar o inexplicável em suas noites sombrias. A história persiste, lembrando a todos que há lugares onde o medo e o mistério espreitam nas sombras da noite. Havia uma casa abandonada no final da rua, conhecida por ser cenário de lendas urbanas assustadoras. Diziam que um vizinho idoso, Sr. Jenkins, que morava lá, havia falecido misteriosamente há muitos anos. Os moradores do bairro evitavam o local, temendo o que poderiam encontrar lá dentro. Certo dia, um grupo de adolescentes corajosos decidiu explorar a casa assombrada como uma espécie de desafio. Munidos de lanternas e corações acelerados, eles adentraram o sombrio casarão. À medida que avançavam pelos corredores empoeirados, uma atmosfera pesada os envolvia. Enquanto vasculhavam os cômodos, um dos jovens gritou, assustado. Ele alegou ter visto uma figura escura e indistinta parada na sala dos fundos. Os outros riram nervosamente, atribuindo a visão a uma imaginação fértil. No entanto, quando decidiram sair da casa, a figura reapareceu diante deles, claramente a silhueta de um homem idoso. O medo congelou seus corações, e eles correram para fora, sem olhar para trás. Os relatos do encontro assustador se espalharam pela vizinhança. Alguns acreditavam que o fantasma do Sr. Jenkins havia retornado para assombrar a casa que um dia foi seu lar. A partir desse dia, a casa abandonada foi oficialmente considerada amaldiçoada e ninguém mais ousou se aventurar lá. A aparição perturbadora do vizinho morto permaneceu como uma das histórias de terror mais marcantes da região, deixando os moradores com arrepios toda vez que olhavam para a casa sombria. Afinal, o que realmente aconteceu com o Sr. Jenkins e por que sua presença ainda vagava naquela casa abandonada eram mistérios que jamais foram resolvidos. Lucas, um motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida tarde da noite. Ao chegar ao local, ele se deparou com um homem pálido e sombrio. Sem hesitar, o passageiro entrou no carro e instruiu Lucas a levá-lo ao cemitério. Durante a viagem, o passageiro permaneceu em silêncio e a atmosfera ficou cada vez mais pesada. Lucas tentou puxar assunto, mas o passageiro não respondeu. Intrigado, Lucas deu uma olhada rápida no retrovisor e, para seu horror, viu o passageiro desaparecer. Assustado, Lucas dirigiu em alta velocidade para longe do cemitério, mas de repente, o carro começou a falhar e a temperatura interna caiu drasticamente. O passageiro morto reapareceu ao lado de Lucas, emitindo um ar gélido. Com um último esforço, Lucas abandonou o carro e correu para longe.
Enquanto olhava para trás, viu o passageiro desaparecer lentamente. Desde então, Lucas nunca mais aceitou corridas noturnas e carrega consigo a lembrança assustadora do passageiro que já havia partido. Relatado por um dos envolvidos. Na década de 70, no interior de São Paulo, um fato surpreendente ocorreu. Um jovem estudante de 18 anos saiu para pescar com seus amigos em um rio da região. Enquanto estavam todos alegremente conversando no barco, o jovem perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos, apavorados, correram para resgatá-lo, mas infelizmente era tarde demais. O corpo do jovem havia desaparecido nas profundezas escuras do rio. Os amigos do rapaz, determinados a encontrá-lo, continuaram a busca, mesmo após os bombeiros terem abandonado o local após 24 horas de buscas sem sucesso. Nesse momento, um membro da família lembrou de uma antiga lenda e sugeriu uma solução. Segundo a crença, se os padrinhos do jovem acendessem uma vela e a colocassem em um recipiente flutuante nas águas do rio, ela indicaria o local onde o corpo se encontrava. Inicialmente, muitos duvidaram dessa sugestão, mas, sem outras alternativas, decidiram tentar. Os padrinhos do rapaz concordaram em atender o pedido e, em um barco, foram até o local onde o estudante havia caído na água. Após rezarem por sua alma, acenderam a vela e a colocaram dentro de uma pequena caixa protegida, deixando-a nas águas do rio. Surpreendentemente, a caixa com a vela começou a descer a correnteza, seguida pelo barco com os padrinhos e os amigos da família. Após meia hora, a caixa com a vela parou em um determinado local do rio e ali ficou imóvel. Impressionados, os envolvidos decidiram voltar à margem do rio e buscar um barco com mergulhadores experientes para realizar as buscas no local indicado. Porém, quando os mergulhadores chegaram, o corpo do rapaz já havia emergido à superfície, exatamente no local indicado pela vela. Esse caso verídico, testemunhado por um morador da cidade, permanece como um mistério até os dias de hoje. Era uma noite escura e chuvosa, e Maria estava a caminho de casa após um longo dia de trabalho. Ela chegou ao ponto de ônibus, onde uma única lâmpada fraca iluminava a área deserta. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu que esperaria pelo ônibus ali mesmo. Enquanto aguardava, Maria notou um homem estranho parado a alguns metros de distância. Ele usava um casaco desgastado e um chapéu que escondia seu rosto na sombra. A presença dele a deixou desconfortável, mas ela tentou ignorar seus instintos. O tempo parecia passar devagar, e o ônibus ainda não chegava. Maria sentiu um crescente nervosismo, como se estivesse sendo observada. Ela olhou novamente para o homem de chapéu, mas ele parecia ter se movido mais perto, embora ela não o tivesse visto se mover. Agora, a poucos metros de distância, o homem começou a murmurar palavras ininteligíveis. Maria sentiu seu coração acelerar. Ela começou a se afastar, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. O homem se aproximou ainda mais e seu murmúrio se transformou em risadas assustadoras. O pânico tomou conta de Maria. Ela olhou desesperadamente ao redor em busca de ajuda, mas o ponto de ônibus permanecia deserto. O homem estendeu a mão em sua direção, revelando unhas longas e sujas. Maria, em um ato de pura sobrevivência, encontrou forças para correr. Ela fugiu pela rua escura, com o som das risadas malignas ecoando atrás dela. O coração batendo em seu peito, ela não olhou para trás até chegar em casa, onde se trancou e se sentiu finalmente a salvo. Na manhã seguinte, Maria viu uma notícia chocante. Um serial killer havia escapado de um hospital psiquiátrico nas proximidades. Ele era conhecido por usar um chapéu e um casaco desgastado,
exatamente como o homem que ela encontrou no ponto de ônibus. Tremendo de medo, Maria percebeu que escapara por pouco de um destino terrível. Ela nunca mais esperaria sozinha em um ponto de ônibus durante a noite. A experiência a ensinou a sempre confiar em seus instintos e a nunca subestimar o perigo oculto nas sombras. Desde então, Maria carrega consigo a lembrança daquela noite horrível, um lembrete constante de que o mal pode estar escondido onde menos esperamos, pronto para nos atacar quando menos imaginamos.